Ações da Magazine Luiza, código EMIGLU3, caindo mais de 20% após a divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2023. Poderíamos ter percebido alguma coisa que nos indicasse essa queda? Fica até o final do vídeo que eu vou te demonstrar como dois indicadores podem nos mostrar a direção das ações do varejo. Eu sou o professor Ângelo e esse é o canal Dayholder. Seja bem-vindo a mais um encontro aqui. Hoje eu vou falar sobre a Magazine Luiza, obviamente, mas nós fazemos aqui no canal todos os domingos às 8 da noite, às 20 horas pontualmente, aportes na nossa carteira de longo prazo aqui do canal. Eu sou um holder um pouco mais ativo, gosto de fazer manejo na carteira. Então, se você quiser acompanhar esse trabalho que está em pé desde março de 2019, se inscreve aqui no canal e já dá aquele joinha, né? Mas então eu estou gravando aqui propositalmente, meus queridos, ao final do pregão do dia 16 de maio de 23, onde as ações da Magazine Luiza estão caindo nesse momento aí em torno de 21%. Né? Tivemos aí a divulgação do resultado e as pessoas se perguntam, poxa, mas não teria como prever isso? Meus queridos, agora é bastante fácil falar depois que tudo aconteceu, tá? Mas para mim eu tenho bem claro que o varejo ele tem alguns indicadores que nos sinalizam altas ou quedas nos ativos, tá? Então, a gente tem como entender, pelo menos a direção aí que o ativo tem a maior probabilidade de tomar, tá? Mas primeiro, professor, por que você não tem Magazine Luiza na carteira? Primeiro motivo, bastante simples, tá? Modinha. Modinhas e IPOs eu procuro me manter longe. Sempre quando eu me aproximei desse tipo de ativo, tomei prejuízo, tá? Então, na minha concepção, poucas ações do setor de varejo merecem ter a participação, né? Nós temos aí Via Varejo, também que nós acompanhamos, mas eu não tenho em carteira. A única ação de varejo que eu tenho uma leve apreciação é Graziotin. Inclusive, ela foi objeto de compra no fundo da pandemia, né? Depois tivemos aí um bom desempenho da ação. Mas como esse vídeo é um vídeo das ações da Magalu, nada de novo até então, né? De maneira geral, esse tipo de ativo, ele trabalha com margens muito apertadas, então qualquer pequena crise já vem a bater no ativo, faz bastante diferença. A receita ela vem crescendo na Magazine Luiza, né? Mas por que ela teve todo esse upside, né? Que teve os gestores que ficaram muito famosos, né, que carregaram o Magalu durante bastante tempo, porque a empresa vinha crescendo receita, né? Então, isso aí fez com que a projeção dos fluxos futuros cada vez fosse maior. Só que chegou um determinado momento que essa projeção ela não se materializou mais, ela estacionou. Então, a Magazine Luiza tem receitas de lado. Como a receita está de lado, as margens dá para se dizer que também estão de lado, o lucro ele vai ficar no 0 a 0, né? Ou no mesmo patamar. Mas como a empresa é uma empresa alavancada e o custo do capital aumentou, o que nós temos aqui é uma queda no lucro. Então, nada de novo, pessoal, isso aqui é normal do setor. Altos, e quando altos são muito altos e baixos. Só que são muito baixos, então não são altos e baixos, são muito altos e muito baixos. Isso aqui é normal do setor. Então, por isso que eu não, como eu sou, né, um investidor aí de longo prazo, sou ativo, faço manejo, esse ativo não se encaixa, né, na minha carteira, eu não tenho interesse nele. Mas vamos tentar ajudar aí os amigos que porventura estão curiosos ou que têm um ativo aí nas vossas carteiras, tá? Primeiro, tá, vamos dar uma olhadinha aqui no balanço que a empresa divulgou. Como nós vimos anteriormente, nós tivemos um aumento de receita. Então, esse aumento de receita, né, ele aparece, ele tem um aumento de vendas, tá? Mas não adianta aumentar a venda se não aumenta a margem ou se você tem prejuízo.
Quando você tem prejuízo operacional, quanto mais você vender, pior é. Se você não vender nenhuma unidade, talvez seja até melhor, porque você não vai vender ela com prejuízo. Não levem isso ao pé da letra, mas é só uma explicação lúdica. Ela tem uma participação aí bastante expressiva de market share. Ela fez algumas aquisições que foram, na minha opinião, um momento errado, né? Ela foi um pouquinho infeliz, na minha humilde opinião. Não precisaria ter comprado a Equifome no topo da pandemia, quando tudo que era tech estava sobrevalorizado. Então, na minha opinião, não foi uma boa escolha. E, no fim das contas, a gestão sempre dá aquela embalsamada aí no balanço, mas o que interessa, meus queridos, para o sócio é lucro. Tá? Mas dividendo também. Sim, dividendo também, mas se não tem lucro, não tem dividendo. E se tem lucro, a empresa cresce, amplia a receita, amplia ativo, o teu patrimônio cresce junto. Então, cabe a você fazer o teu próprio dividendo. Tá? Nesse quesito, nós vemos a empresa reportando um prejuízo. Então, no frigir dos ovos aqui, começou a dar prejuízo. Isso fica bastante claro aqui no site Fundamentos, né? Para você ter uma gestão visual aqui da evolução, o prejuízo chegou. E quem me acompanha aqui sabe que eu falei, né, sobre Magalu, que ela vai ficar, por enquanto, nesse chove e não molha. Por quê? Eu acredito que a taxa de juros vai ficar por algum tempo nesse patamar, não por muito, tá? Então o custo do capital vai se manter. Aí eu vou te falar sobre o primeiro indicador que eu entendi que não era momento de comprar varejo. Tá? Inclusive eu converso com alguns amigos que têm, né, essa ação e o ponto de realização que nós chegamos a um consenso era mais ou menos aqui, onde ela encontra a vendedora, próximo aqui aos R$4. Vejam que ela passou, né, ela foi para R$4,40 e hoje ela está devolvendo aí o que ela subiu nos últimos 10 dias. Vejam que já caiu um pouquinho mais, está caindo 22,5%. Né? Nesses 8 minutos aí que se passaram, né? Não de vídeo, mas de gravação. Então, se eu tenho uma confiança do consumidor, pessoal, isso aqui é um indicador antecedente. O que é um indicador antecedente? Na entrevista, né, ele é coletado aí calculado pela FGV, é perguntado o que o consumidor pretende fazer nos próximos dias, semanas. Ok? Então não é o que ele fez, é o que ele pretende fazer. Ele é um indicador que ainda não aconteceu. Por isso, nós chamamos de indicadores antecedentes. Então nós tivemos aqui uma pequena retração da confiança do consumidor. Este é o primeiro ponto, né? Na verdade, é o segundo, né? A taxa de juros seria o primeiro, que desfavorece a alta de juros que nós tivemos, ela desfavorece como um todo a renda variável, né? O custo de capital aumenta. A confiança do consumidor, que seria aí esse segundo indicador. E algo muito importante que pouquíssimas pessoas olham, eu indico para vocês se inscreverem no RI da Cielo, tá? Esse aqui também é um indicador muito importante, principalmente para o varejo, que é o ICVA, Índice Cielo de Varejo Ampliado. Ele também é bastante interessante. E o índice Cielo, para resumir aqui, não quero fazer o vídeo muito longo, ele vem diminuindo. Tá? Então, coletando aí menos a nossa economia, o nosso varejo, ele tem caído. Em alguns momentos aqui subiram. Vejam como ele tem um beta bastante interessante com as ações de varejo, né? Nós tivemos aqui uma queda do varejo desde junho de 22 e no mês de janeiro de 23 nós tivemos uma alta até interessante. Quando nós viemos aqui para as ações da Magalu, o que aconteceu no mês de janeiro de 23? Olha aqui o início do ano de 23. No mês de janeiro de 23, as ações subiram. Então, como a Cielo ela é
parte bastante importante, né? Uma parte representativa aí do PIB do Brasil passa pelas maquininhas da Cielo, ela consegue filtrar essas informações e transformá-las aí no gráfico. Então, região por região, setores, subsetores. Aí a gente vê que o varejo, ele vem apanhando de maneira recorrente. Então, esse aí é um indicador que você pode usar também para tentar pegar um timing nas ações do varejo, né? Porque não é uma ação que paga dividendos, é uma ação que cresce. Daqui a pouco, se você quiser ter ela na carteira, se não paga dividendo, meu amigo, você vai ter que fazer alguma coisa com a cotação. Eu não acredito que comprar qualquer preço é interessante, porque comprar qualquer preço se falava aqui em cima, né? Porque Magalu era o conhecido foguete sem ré, né? Que só sobe isso aí. Esse tipo de argumento é para quem tem no máximo 2, 3 anos de bolsa, que não pegou um ciclo inteiro. Para quem já tem um pouquinho mais de chão, sabe que são ações cíclicas. Só que para você convencer uma pessoa que entrou pós-Bolsonaro, que viu uma ação de 40 centavos ir para quase R$30, ela não quer saber de explicação. Tá? Ela fica assistindo videozinho em qualquer lugar, e aí é um rodízio. Tá? Hoje é o gestor A, depois é o gestor B que vai lá para falar bem da empresa. Principalmente aqui em cima, quando eles estavam desovando os papéis. Então não entenda esse vídeo como um vídeo que é para falar mal de Magalu, não. É simplesmente o que eu observo no varejo. Então, se você achou interessante, faça bom uso, só digitar aí no Google Confiança do Consumidor, da FGV, né? Vai lá na Investing, acompanha, né, o RI da empresa também, e o ICVA, tá? Que são indicadores que vão ajudar você na sua tomada de decisão. E novamente, né, eu reforço o convite, se inscreva aqui no canal, dê aquele joinha no vídeo e acompanhe todos os domingos, nós fazemos aportes, né, comentamos aí, estudamos a renda variável. Ações da carteira, mochila nas costas e fui embora. Um abração, pessoal. Até mais.